Fala pessoal, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco. E hoje eu queria gravar um vídeo para falar sobre um conceito que, se eu tivesse aplicado de verdade há um tempo atrás, eu acho que a minha história, né, a minha jornada financeira teria sido bem diferente em alguns pontos. Eu com certeza ia ter escapado de muito perrengue, muita dor de cabeça e muito estresse se eu tivesse focado na minha reserva de emergência. Se você já passou por algum momento de desespero, onde aconteceu alguma coisa ali que você não estava contando e você precisou de uma grana que você não tinha, cara, fica aqui comigo um pouquinho, porque eu quero te contar um pouquinho dessa minha história de como foi a minha relação desde quando era simplesmente uma piada até o momento que ela passou a fazer parte de verdade da minha vida. E eu conseguia finalmente dormir sem precisar me desesperar pelo amanhã. Então vamos começar pelo básico. Tá, reserva de emergência, o que que é? Como o próprio nome sugere, é uma coisa que você vai usar para emergências, ou seja, exclusivamente para imprevistos que a vida joga na gente. É o seu colchão de segurança, o seu paraquedas financeiro, é o escudo contra o desespero. Em resumo, é aquela grana que você tem que te dá tranquilidade quando fura um pneu, quando acaba um gás, quando quebra sua geladeira. E em alguns casos, né, coisas até maiores, tipo, ai, perdi o emprego, ai, sofri um acidente. E às vezes até, de repente, uma crise global acontecendo. E o fato é que a reserva de emergência, por si só, ela é muito importante. Só que a gente só percebe isso, né, muitas vezes, quando a gente precisa desse dinheiro. É ela que vai te proteger, por exemplo, de usar, né, apelar para dívidas mais caras, como o cheque especial, cartão de crédito, etc. Porque eu posso te falar com propriedade que esse tipo de dívida é um buraco negro para suas finanças. Quando você tem esse dinheiro guardado, sabe? Você tem mais liberdade para tomar as decisões com calma. Sei lá, você quer mudar de emprego, você quer começar a empreender, você quer tirar um ano sabático. Se você tem uma reserva, essas escolhas, elas podem, né, ser uma decisão real. Elas podem acontecer. E elas podem acontecer porque você vai ter paz de espírito. Saber que você tem uma quantia ali guardada é um alívio que, experiência própria, tá? Não tem preço. Eu acho que é o primeiro gostinho que a gente começa a ter de liberdade financeira. Sem essa reserva, sem essa grana guardada, qualquer ventinho vira um tornado na sua vida. Qualquer crise, ela toma assim proporções gigantescas. E por muito tempo foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre vivi no limite, sabe? No 0 a 0. Entra X, sai o mesmo X. E qualquer coisinha diferente disso me deixava no vermelho. A boa notícia é que aos poucos, né, principalmente esse ano aqui de 2025, a minha situação começou a mudar. E começando pelo começo, né, quando eu olho para trás, ter essa reserva de emergência, para mim, por mais que eu entendesse a importância, sempre me pareceu algo muito distante da minha realidade. Eu acompanhava vários vídeos, vários influencers, várias pessoas comentando, falando sobre, só que eu, pessoalmente, eu, Danilo, acabava não levando a sério. Às vezes eu falava, não, gente, relaxa, eu tenho uma reserva de emergência, eu estou preparado. Essa minha reserva era do quê? 3, 6 dias. Conhecida também, né, muito popularmente, como a primeira semana do pagamento. Ou seja, se acontecesse alguma coisa depois desse período, eu já entrava em desespero. E eu tinha que ficar correndo atrás de formas de pegar a grana que eu precisava, né? E puro caos. E eu posso falar que essa falta de preparo, ela me trouxe alguns perrengues aqui muito memoráveis. Principalmente nesses anos que eu tô morando aqui em Dublin, na Irlanda. Eu vim pra cá como estudante. E a vida de imigrante que estuda, ela já é difícil por si só. Você tem a barreira do idioma, você tem que ter adaptação cultural, você tem que arranjar um emprego, você tem que, sabe, se desdobrar. E sem ter dinheiro guardado, esses problemas, essas aventuras, elas viram uma montanha russa. Só que de puro estresse e incerteza. Não, e se for para elencar alguns pontos aqui, por exemplo, eu consigo lembrar de quando eu precisava renovar as escolas de inglês. Eu tinha que passar ali não sei quanto tempo, né, trabalhando para juntar o dinheiro, e quando eu juntava, pum, era hora de pagar a escola de inglês e voltar para o 0 a 0. Aí, quando eu não podia mais renovar as escolas de inglês, eu decidi fazer a faculdade. Tinha dinheiro guardado? Não. O que eu fiz? Empréstimo. Ou seja, peguei mais uma bomba para poder encontrar uma forma de ficar aqui. E nesse período me deu um desespero porque eu estava me comprometendo ali com uma dívida de longo prazo. E por fim, todas as vezes que eu precisava voltar pro Brasil para ver minha família, por exemplo. Pagar uma passagem dessas não é barato, sabe? Então, de novo, eu tinha que pedir o cartão de crédito emprestado, parcelar e tentar me virar nos 30. A minha história aqui foi um grande, né, um gigantíssimo
momento ali de malabarismo financeiro. E vou te falar, fazer isso por muito tempo cansa. Cansa muito. Cada imprevisto que acontecia aqui, mudança de casa, quebrou alguma coisa, era sempre uma corrida contra o tempo. E, consequentemente, isso virou, né, para mim, um ciclo vicioso. E, além disso, eu não tinha ali margem para errar em nada. Todo o meu mês, ele precisava correr da forma que eu tinha planejado, senão eu estava lascado. Eu não tinha espaço ali para respirar. E como eu disse, essa foi a minha realidade durante os meus primeiros 3 anos aqui. Só que agora, em 2025, como eu disse, eu decidi fazer diferente. Não tinha mais como continuar nessa situação. Caramba, eu vou fazer 31 anos, não dá para ficar assim. Até por isso que eu decidi criar esse canal e documentar minha jornada. E é claro que, como toda mudança, não é algo fácil, não é algo simples e exige sacrifícios. Só que daí eu comecei a fazer a minha lição de casa, né? Comecei a fazer os meus aportes, comecei a entender fluxo de caixa, orçamento, tive a promoção no meu trabalho e eu comecei a ver o meu patrimônio finalmente começar a se desenvolver. E aos poucos eu comecei a ver, né? Sentir que, poxa, agora eu consigo descansar porque eu tenho uma reserva. Só que a parte engraçada é que, beleza, eu estava conseguindo ali montar esse colchão, só que eu não estava fazendo isso em euros. Eu consegui montar ali em reais, né? Ações, fundos, a própria caixinha do Nubank, tudo. Mas eu ainda não tinha reserva em euros. Até que numa conversa com a minha ex-namorada, ela me disse assim, cara, muito legal o que você está fazendo, investir no Brasil, mas e aqui? Se dá alguma dor de barriga aqui, como é que você faz? E isso, naquele momento, me desbloqueou, sabe? Virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu fiquei, caramba, eu entendo que eu estou construindo patrimônio maravilhoso, só que, de fato, eu não tinha esse colchão, essa segurança, aqui com a moeda do local onde eu moro. E desde então eu mudei e comecei a fazer essa reserva em euro. Então eu deixo ali num investimento de baixo risco e alta liquidez, né? Que vai me garantir que eu possa acessar essa grana em qualquer momento do dia. E é engraçado pensar, porque, igual eu disse, por mais que eu esteja construindo patrimônio em real, foi quando eu construí a reserva em euro, né? Esse colchão aqui, para Dublin, para Irlanda, que eu consegui desenvolver esse sentimento de alívio, finalmente. E calma, tá? Eu ainda não tenho uma senhora reserva, porque se eu for parar para contar, hoje eu tenho mais ou menos 2 meses, né, de gastos acumulados aí nessa reserva. Ainda não é o ideal, né, que eu quero para mim, porém, hoje eu tenho certeza que se qualquer coisa acontecer aqui comigo, eu tenho essa quantia reservada e pronta para ser usada, né? Pronto para me proteger. E foi aí que eu comecei a entender que toda essa disciplina, né, ela vale a pena. E que principalmente a paz de espírito é inegociável. A minha meta inicial, nesse momento, é juntar pelo menos 3 meses. Então eu já tenho 2, falta 1 e, né, estou prestes a chegar nesse número. Isso significa que durante pelo menos 3 meses eu tenho dinheiro para me manter aqui caso alguma coisa dê errado. Tipo, eu fui demitido, aconteceu alguma coisa aqui em casa, sabe? Eu sei que agora, nesse momento, é um objetivo realista, alcançável e que com certeza vai me ajudar no meu dia a dia. E olha que legal, nessa busca por entender mais sobre conceitos do mundo financeiro, né, me capacitar mais, eu conheci um cara que eu admiro bastante hoje em dia, né, um youtuber, que ele se chama Breno Nogueira. E ele tem uma abordagem sobre a reserva de emergência que eu nunca tinha visto antes e que, confesso, eu gostei bastante. Simplesmente porque ela vai além do convencional que a gente vê na maior parte dos lugares. É muito comum que você encontre especialistas que falem assim, olha, a sua reserva de emergência, ela tem que ter ali, cobrir de 3 a talvez 1 ano de custo, né, do seu custo de vida. Só que o Breno, ele vai além, cara. Ele fala assim, pô, a minha reserva de emergência ideal, ela cobre de 12 a 24 meses. Cara, são 2 anos que você tem ali e garantidos para você. E quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assustado, porque, pô, parece um número inatingível, pelo menos para a maioria das pessoas. Como assim? Eu vou ter que juntar quase 2 anos de despesas? Só que a lógica por trás, né, a justificativa aqui, ela é muito interessante. E não só interessante, ela é muito transformadora também. Quando você constrói essa reserva de emergência tão robusta, você tem um poder de decisão muito, sim, muito maior que a maioria das pessoas. Você consegue escolher coisas, né, opções que a maioria não vai ter como escolher. Por exemplo, imagina aí você poder recusar um trabalho. Você não vai ficar refém de um salário ou de um clima tóxico ali que te faz mal. Você pode tirar um ano sabático para estudar, para fazer nada, de repente seguir um projeto pessoal que você queria tocar há algum tempo, sabe? Você pode
escolher empreender, cara, porque você vai ter capital ali para fazer o negócio girar, acontecer, sem a necessidade de recorrer para empréstimos caros. E outra coisa, você vai poder aproveitar oportunidades. De repente pintou ali um apartamento. Você tem o dinheiro, você escolhe se você quer comprar ou não, sabe? Essa reserva de emergência mais gordinha, mais robusta, ela te dá opções. Acho que esse é o termo certo. Ela te dá opções, ela te dá tempo de você viver a sua vida. E quando eu digo viver a vida, eu falo viver no seu tempo e não no tempo dos seus boletos. E eu gostei dessa definição do Breno porque ela meio que amplia a reserva de emergência para uma reserva de oportunidade e liberdade, sabe? É outro nível. Eu sei que realmente é um objetivo bem ambicioso, só que ao mesmo tempo ela meio que me inspirou a continuar construindo e perseguindo essa paz de espírito ainda maior. Pessoalmente falando, foi como se um novo horizonte se abrisse, né, diante de mim. E eu queria falar sobre isso porque de repente pode ser um novo horizonte para você também. Mas agora eu quero saber o seguinte, você aí que está me vendo, você já passou perrengue alguma vez na sua vida porque você não tinha uma grana guardada, você não tinha uma reserva de emergência? E eu não tô falando essa de 2 anos não, tá? Qualquer reserva de emergência. E para você que já tem, como é que ela te trouxe paz? Como é que ela te trouxe mais leveza no dia a dia? Me conta aí como que tá sendo a sua experiência, que eu sou curioso, eu gosto de saber da história dos outros. E, pô, se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal, né, pra garantir que eu tô no caminho certo. E já que eu tô todo investigativo hoje, aproveita e me conta o seguinte, pra você, né, na sua opinião, qual que é o tamanho ideal de uma reserva de emergência? Dito isso, eu queria encerrar, né, dizendo o seguinte, que ter essa grana guardada não é um luxo, né, não deveria ser um luxo, mas sim uma necessidade. Talvez seja o primeiro passo, né, talvez o passo mais fundamental para construir uma vida financeira mais sólida e buscar um futuro com mais liberdade, sabe? Onde você pode tomar as suas decisões de uma forma mais consciente, sem uma corda no seu pescoço. E eu, de novo, falo por experiência própria, porque a minha jornada me ensinou que, por mais que a gente queira pular algumas etapas, ter essa base é fundamental. E, querendo ou não, essa reserva de emergência acaba sendo o seu alicerce. Então, se você ainda não tem, cara, começa hoje e começa com pouco, não tem problema, sabe? Tijolinho por tijolinho. O importante, né, o que funcionou comigo, é o fato de criar o hábito e manter ali a disciplina, né, a constância. Cada tijolinho que você coloca nessa casinha, cada moedinha que você coloca nesse cofrinho, é um passo que você dá rumo a essa paz de espírito. E saiba que eu, Danilo, vou continuar crescendo a minha reserva de emergência para te servir como um bom exemplo, né? E, como sempre, também para botar a minha própria vida financeira em ordem. Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Vamos juntos sair do buraco e tchau!